Graça e paz da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia com vocês, aqui é Bispa Ivana. Assine o nosso canal, esse canal é da bênção, viu? Ou então envie para um amigo, que com certeza vão gostar, quem está lendo a história, né? Do povo, dos nossos antepassados, né? Que nós precisamos ter conhecimento. Então eu estou lendo aqui o livro do Êxodo. Hoje eu estou no Êxodo 16, do versículo 1 ao 12. Vamos lá? Vamos ouvir? Aleluia! Fala sobre o deserto de Sim. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Este primeiro versículo nos diz que os filhos de Israel tinham estado no caminho exatamente há um mês depois que saíram do Egito. Em 15 do primeiro mês, deve-se recordar que a coluna de nuvem os guiou nesta direção e foi a direção que pareceu ser a mais inópita, mas o Senhor tinha um propósito quanto a esta direção. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Se murmurarmos contra o homem ou a mulher de Deus, com efeito, murmuramos contra Deus. Aqui estava o mesmíssimo povo que foi divinamente poupado das 10 pragas do Egito, que foi tirado da terra da servidão milagrosamente, liberto no mar vermelho, guiado divinamente por uma coluna de nuvem e uma de fogo, dia e noite. Agora murmura, queixa-se, rebela-se. E diziam os filhos de Israel: oxalá tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando assentávamos junto à panela de carne, quando comíamos pão com fartura, porque, pois, nos tende trazido a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Aqui eles estavam mentindo. Na hora da murmuração dele, eles mentiram. Como escravo dos desumanos egípcios, não há base alguma para supormos que os israelitas se assentavam às panelas de carne ou comiam pão com fartura. A incredulidade sempre se apoia sobre uma mentira. Deus prometeu que eles o adorariam no Monte Sinai, está lá em Êxodo 3, do versículo 12. Consequentemente, não seria possível, então, que eles morressem de fome no deserto. Ao enfrentar as dificuldades, temos a tendência de esquecer as promessas de Deus. Então o Senhor disse a Moisés: eis que eu vos farei chover. Eis que eu vos farei chover pão do céu. Ele fez chover pão do céu. O maná prefigura a descida do verdadeiro pão, o qual, se um homem comer, viverá para sempre. Está lá em João 6,51. E o povo sairá e recolherá cada dia a porção diária, para que eu o prove, anda em minha lei ou não. Tudo que o Senhor fez conosco é para nos provar como agiríamos, como reagiríamos. Mas no 6º dia prepararão o que tem que colherem,
e será o dobro do que estavam acostumados a receber cada dia. Eles tinham que recolher no sexto dia o dobro do que tinham recolhido no dia anteriores. Mas o que o Senhor multiplicaria milagrosamente para que pudessem ter o sustento no dia seguinte, em que não lhes era permitido trabalhar. Breve o Senhor instituiria o sábado. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Embora Moisés não tinha registrado aqui o versículo 13, declara o fato de que codornas foram enviadas à tarde. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quanto a nós, o que somos para que vos murmureis contra nós? Na seguinte manhã, o maná foi enviado. As murmurações, no versículo 6 e 8, declaram que Deus ouve e vê todos os atos do homem e que exigirá contas de cada pessoa quanto ao certo ou errado, em cada detalhe. Está lá em 1 Coríntios 3, do versículo 11 ao 15. E disse mais Moisés: o Senhor vos dará carne para comer à tarde, e pela manhã pão com fartura. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurastes contra ele, pois o que somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel: aproximai-vos da presença do Senhor, porque ele ouviu as suas murmurações. Aleluia. Os que ocupam posições de liderança piedosa não ouvem todas as murmurações daqueles que tentam dirigir. É melhor que não ouçam mesmo, porque certamente não poderiam suportar, mas Deus ouve e até suporta. E aconteceu que, falando Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles olharam para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu em nuvens, nas nuvens. Este versículo parece indicar que todos os filhos de Israel deviam apresentar-se como uma só congregação ao Senhor, com respeito à glória do Senhor, que apareceu nuvem. Não se sabe se foi algo visível ou não. Porém, é mais provável que as nuvens tinham adquirido uma nova aparência de maior glória. O Senhor falou com Moisés, dizendo: eu ouvi a murmuração dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, codornas, e pela manhã vos fartarão de pão, o maná, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Os milagres do passado são convincentes, mas a menos que haja evidência recente de Deus, o homem natural logo esquecerá e voltará para a incredulidade. Uma vez mais, murmurar foi o primeiro pecado cometido por Israel depois de ser libertado da servidão dos egípcios. Aleluia. Temos que entender quão aborrecido estava o Senhor por tal ação. Muitas das vezes murmuramos, somos seres humanos, né? Passamos por um deserto que muitas das vezes não entendemos o porquê do deserto. Mas Deus sabe. E Ele testa cada um de nós para ver se nós vamos conseguir passar ou se nós vamos parar no meio do caminho, não vamos continuar, se vamos abandonar Deus. Porque as provas vêm. E se você não tiver seguro do que Deus vai te entregar lá na frente, você desiste. Você não quer, você quer naquele momento que Deus envie o maná. E muitas das vezes o Senhor diz para ti e para mim:
Te acalma, não é hora, não é tempo. É tudo com permissão de Deus. E muitas das vezes sofremos por isso, porque não entendemos. Poxa, eu faço isso, eu faço aquilo, que muitas das vezes a pessoa fala. Entendeu? E por que eu estou passando esse deserto? É necessário para que a gente possa contar amanhã a nossa vitória. O deserto é necessário. Então, que nós viemos entender que tudo que estamos passando, as necessidades, a doença, as pragas, né? Que eu estava lembrando que eu passei 2 pragas aqui dentro da igreja. Mas Deus, Ele tem abençoado. Mesmo com os problemas, Deus, Ele disse que fome não passaríamos, mas que teríamos que passar uma prova. E essa prova, nós vamos vencer, porque nós somos mais do que vencedores, né? Entendeu? Então, quando você é acostumado a passar dificuldade, você não reclama. Mas tem gente que mesmo assim murmura, né? Ah, porque isso, porque aquilo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, e não tenho recebido nada em troca. Ei, olha para Jesus. Olha para Jesus, porque todo bem que você faz, Ele te retribui. Porque Deus, Ele não deixa dever a ninguém. Ele abençoa. Então, espere a sua bênção chegar, que ela vai vir, amém? Que Deus te abençoe. A tua casa, teu ministério. Se você estiver gostando, assine nosso canal, esse canal da Bispa Ivana, amém? Que Deus abençoe teu ministério e a tua casa, tudo que tocar as tuas mãos. Que Deus venha colocar o capacete da esperança, escudo da fé, a espada da salvação e o cinto da tua vitória, que já está decretada pelo poder do sangue de Jesus, amém? Glória a Deus.